banho de realidade. É com essa expressão que o economista e ex-diretor do Banco Central Alexandre Wartusman define a situação do hoje ministro da Economia, Paulo Guedes. Wartusman lembra de ver Guedes em palestras, antes de ele ser apelidado de Posto Ipiranga por Jair Bolsonaro e ser indicado para comandar a política econômica do atual governo. O apelido era uma referência a um comercial que ganhou grande popularidade, sugerindo que o ministro é quem teria todas as respostas aos problemas econômicos. Ele era meio showman. Comentava que quando tivesse um governo liberal ia mudar tudo. E o pessoal vibra quando você fala em cortar imposto, cortar gastos. Mas na vida real a coisa é mais complicada, diz Wartusman, que foi um grande crítico da política econômica do governo Dilma Rousseff. 9 meses depois de Paulo Guedes assumir o Ministério da Economia, a principal conquista, na visão de economistas, foi a aprovação da reforma da Previdência pela Câmara dos Deputados. O texto, defendido como essencial para o ajuste das contas públicas, agora depende de votação pelo Senado. Ao mesmo tempo, outros planos defendidos por Paulo Guedes não, ou ainda não, se tornaram realidade. O plano de zerar o déficit das contas públicas ainda no primeiro ano de governo, por exemplo, ainda está longe de acontecer. A realidade se impõe. Uma coisa é você sentar na frente do seu computador e fazer uma análise. Outra coisa é você sentar e negociar com congressistas, com governadores, com prefeitos e entender que as agendas são do Oiapoque ao Chuí, das mais diferentes possíveis, e muitas vezes conflitantes, o que traz dificuldade para efetivar essas agendas, diz a economista Viviane Almeida, professora do IBMEC. O grande problema é que a economia não voltou a crescer de forma significativa, segundo Wilber Kohlmeier, sócio fundador da consultoria financeira Infunding, em Londres. A grande frustração de investidores do mercado em geral é justamente porque estamos com uma economia que está indo para nenhum lugar. Havia grandes esperanças de ter uma recuperação econômica. O elefante na sala é que a economia continua andando de lado, diz. O governo tinha uma expectativa de que ia conseguir fazer uma série de coisas rapidamente para aumentar o nível de investimento e muito pouco aconteceu. Embora apontem que medidas significativas prometidas por Guedes ainda não saíram do papel, os 3 entrevistados dizem que o ministro não perdeu o papel de fiador da política econômica liberal do governo Bolsonaro. Viviane Almeida diz que o papel de fiador de Paulo Guedes não foi embora, a despeito de acompanhar um desgaste que o governo vem sofrendo ao longo desses 9 meses e que transborda para os ministros. E Kohlmeier afirma que Guedes é tecnicamente capaz e que tem adiantado o tranco, mas aponta que houve ingenuidade, ao fazer uma avaliação muito otimista dos problemas. Logo após a eleição do presidente Jair Bolsonaro, em outubro de 2018, Paulo Guedes reforçou a proposta defendida durante a campanha de zerar o déficit das contas públicas ainda no primeiro ano de governo. Na ocasião, o então futuro ministro chamou a medida de factível. Naquela época, enquanto a previsão da área econômica do governo era de um resultado negativo próximo a 139 bilhões de reais em 2019, o programa de governo de Bolsonaro defendia o corte de despesas e a redução das renúncias fiscais, e dizia o seguinte: o déficit público primário precisa ser eliminado já no primeiro ano e convertido em superávit no segundo ano. O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, afirmou em julho que, mesmo com tudo dando certo, o mandato de Bolsonaro deve terminar ainda com déficit primário. Só devemos voltar a ter superávit em 2023, disse o secretário. O mais recente relatório de acompanhamento fiscal da Instituição Fiscal Independente, IFI, órgão ligado ao Senado, também prevê que as contas públicas não sairão do negativo antes de 2023. É uma impossibilidade matemática. Aparentemente ele não tinha entendido que mais de 90% dos gastos são obrigatórios, ou seja, pré-determinados. É uma miríade de regras que fazem com que o orçamento brasileiro seja extraordinariamente rígido, diz o economista. Na campanha de 2018,
quando ainda era identificado como assessor econômico do PSL, Guedes defendia a privatização de todas as empresas estatais. O argumento dele era o de que a venda dessas empresas seria uma forma de reduzir o endividamento público. Já como ministro, no começo deste ano, Paulo Guedes apresentou a conta, disse que a privatização das estatais poderia render mais de R$ 1 trilhão para os cofres públicos. O Artusman diz que, ainda que conseguisse privatizar todas as estatais, o número provavelmente não seria tão grande. Além disso, ele subestimou que existe resistência política à venda dessas estatais. O presidente disse que não vai vender tudo. Em agosto, o Ministério da Economia divulgou uma lista de 9 empresas que vão passar por estudos para verificar como será o processo que pode passar pela privatização, abertura de capital, venda ou extinção. São elas: Empresa Gestora de Ativos, INGA, Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias, ABGF, Serviço Federal de Processamento de Dados, SERPRO, Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social, Dataprev, Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, CEAGESP, Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada, CEITE, Telecomunicações Brasileiras S.A., Telebras, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Correios, Companhia Docas do Estado de São Paulo, CODESP. Nós estamos tentando respeitar a Constituição e tirar o Estado do mundo dos negócios, afirmou, na ocasião, o secretário especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia, Salim Matar. O Artusman, no entanto, destacou que não vão entrar na roda Petrobras, Banco do Brasil e Caixa. Sem essas, o Salim pode se matar para vender tudo que não vai chegar à sombra do 1 trilhão que o Paulo Guedes queria. Se privatizar as outras e não essas, não adianta, diz. Agendas como imposto único, déficit primário e privatização são mudanças muito paradigmáticas, que um ano de governo seria muito difícil de conseguir aprovar ou conseguir fazer com que a sociedade, o Congresso, estados e municípios encampassem, de maneira inequívoca, diz a economista. A proposta de reforma da Previdência enviada por Bolsonaro ao Congresso no início deste ano abria caminho para o modelo de capitalização, em que cada trabalhador poderia fazer a própria poupança, mas o trecho foi derrubado pela Câmara. No entanto, Guedes segue mostrando especial interesse pelo tema. Em agosto, já depois de a Câmara ter derrubado o dispositivo, o ministro disse que tem objetivos maiores em relação ao projeto de capitalização para a Previdência. A capitalização pode ser um novo mercado de poupança, para o país. Ela é extraordinária para o país, pode libertar gerações futuras, disse o ministro durante evento do Banco BTG. Somos uma população acostumada a ter poupança forçada, e aí você passa a dizer que agora ela é responsável pela poupança dela. É uma mudança significativa de cultura. Além disso, você tem um vizinho que fez uma migração absoluta para o regime de capitalização, o Chile. E uma das coisas mais debatidas era justamente que isso acabou, ao longo do tempo, precarizando muito a situação dos idosos chilenos. O modelo atual da previdência pública no Brasil é o de repartição, no qual a contribuição dos trabalhadores é usada para pagar as aposentadorias e pensões. Ou seja, uma geração banca o benefício da outra, em vez de os trabalhadores terem contas individuais. A discussão sobre uma nova CPMF, Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, teve destaque recentemente, quando o ex-secretário da Receita Federal, Marcos Cintra, foi demitido, depois da reação negativa a declarações da equipe econômica sobre a intenção de criar um imposto sobre transações financeiras similar à antiga CPMF. No entanto, o próprio Paulo Guedes havia dito, em entrevista ao jornal Valor Econômico, que a nova CPMF teria alíquota de 0,2% a 1% e poderia arrecadar até R$ 150 bilhões por ano. A cobrança seria chamada de ITF, Imposto sobre Transações Financeiras.
Os dois projetos de reforma tributária que hoje já estão em discussão no Senado e na Câmara parecem ter um certo consenso, e vão na linha de simplificação e unificação. O Paulo Guedes ignorou essa discussão e veio trazer algo que ninguém estava discutindo, que era a CPMF. Era hora de ele estar trabalhando perto de Senado e Câmara, trabalhar junto, diz o Artusman. Um novo secretário da Receita foi anunciado, o auditor fiscal José Barroso Tostes Neto, e a equipe do Ministério da Economia trabalha para apresentar uma proposta de reforma tributária. A economia é que tem que carregar esse governo. Se entrar no segundo ano com a economia patinando, o governo começará a ser questionado. Acho que ainda dá tempo, mas precisa começar a ser mais ativo. Tem que ter mais privatizações, reforma tributária, disse.